Hoje é quinta-feira, dia 19 de dezembro de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa em ritmo de final do ano sobre tecnologia. E no episódio de hoje, Zigbee, moderação tensa, fake face e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Eu falo, né? Tem que verificar backup. Eu contei semana passada que eu tava desde o final de novembro sem backup das coisas do Cocatec. E eu tava sem o meu backup de MacBook desde praticamente do meio de novembro. Fui fazer verificação, tava faltando. Eu migrei, né? Te falei que eu migrei tava com o backup todo na nuvem. Migrei metade do backup pro Raspberry Pi. Outra metade continuou na nuvem. Só que, fazendo uma analogia, jogava o backup pro Raspberry Pi. O Raspberry Pi é como se o disco tivesse desligado. Na solução que eu montei, você tá aí? Aí o programa de backup perguntava, sim, tô aqui, vou fazer backup. Só que ele não conseguia negociar com o disco, ele ficava em loop. E aí não dava o timeout, não fazia o backup na nuvem, porque primeiro eu tava do Raspberry Pi e ficava nesse loop eterno. Quando eu tava fora da minha rede do Raspberry Pi, quando ele não tava alcançável, aí ele abortava e passava pro próximo, que é o backup na nuvem, funcionava direitinho. Não tem jeito, tem que verificar. Algumas coisas você até consegue fazer. O que eu fiz agora? Se não tiver movimentação no que eu tô chamando de Raspberry Pi, mas na verdade é um disco, nos últimos 7 dias ele me avisou, provavelmente você tá sem fazer backup, porque não chegou nada novo aqui, melhora o sistema, melhora a qualidade, mas sempre vai ter uma virgulinha que vai falhar, não tem jeito. Precisa backup, né, que é uma coisa vital, uma coisa importante, precisa verificar de tempos em tempos, não tem como fugir. E não esquece de passar lá no Dojo, no post fixado, pra gente fazer semana que vem a retrospectiva 2019. Notícias. Cocatec. O que eu vou pensar de destaque é a Zigbee Alliance. A gente vai ter agora uma união dos protocolos de casa conectada. Hoje você tem HomeKit, você tem o do Google, você tem a Alexa, você tem talvez o mais antigo de todos, Zigbee. Tem até um hubzinho para você conectar a Zigbee com o HomeKit, que é o Akbar. Faz uma espécie de homebridge para conectar as coisas, colocar os dispositivos no HomeKit. Estão querendo unificar. O momento é bom, porque agora a gente tem um Wi-Fi 6, a gente tem um AX, a gente tem 5G, a infraestrutura já tá mais ou menos azeitada. Antes, era uma bagunça a questão de infraestrutura, precisava acertar a infraestrutura. É por isso, por exemplo, que você, no caso, o maior exemplo, Philips Hue, você não conecta lâmpada a lâmpada, você tem um hub, que assim você não sobrecarrega o seu Wi-Fi. Philips, né, agora Signify, matou no peito e falou, não, deixa que eu resolvo, vou colocar aqui um hub. Então acabou que cada um resolveu fazer a sua solução, foram pintando pequenos conglomerados, né? Zigbee, HomeKit, Alexa, Google. Hoje, se você for comprar um dispositivo, eu recomendo que você compre compatível com os 3. O único assistente que eu confio de verdade, no sentido que me entende, é a Alexandra. Falo pra ela, peraí, o que você falou? Volta aqui. Não, aquela confiança de mandar o comando, virar as costas e ir embora e saber que ele vai ser executado, que a luz vai ser ligada, que vai desligar aquilo outro, me dá segurança. Coisa que eu não tenho com a Siri. A Siri eu mando, eu fico ali de olho, algo assim não vai resolver o problema da Siri. A Siri vai continuar sendo Siri. Nem adianta colocar um HomePod, porque o HomePod é a Siri. Alexandra, na minha experiência, é o que faz a diferença. Mas você ainda tem essa gambiarra, né? Peraí, funciona numa plataforma, não funciona com a outra. Agora, uma maneira de talvez resolver essas pequenas inconsistências. Entre várias outras empresas, parece que agora a gente vai ter um padrão de fato. Não vai sair agora, vai sair a ideia que o rascunho lá no final de 2020. Ainda tem um ano de trabalho. É um começo. É uma espécie de USB para casa conectada. Na verdade, o Zigbee, ele é um padrão, aqueles IE da vida. Acho que é 802.15.4, como se fosse um ultra wideband da vida, para transferir pequenas quantidades de dados com baixo custo energético. Mas era um padrão antigo dos anos 90, foi evoluindo, tiveram versões. Padrão ultra wideband que nunca deram muito gás, muito foco, e agora tá ressurgindo mais ou menos a mesma coisa. Ontem eu falei que ia falar
de profissões tensas, acabei não falando, até o Coca Anderson Silva lá no Telegram falou, TI é uma profissão tensa? Sim, é uma profissão tensa, você tem controlador de voo, cada profissão tem uma particularidade, e tem uma que tá em voga hoje, que é o moderador de conteúdo, em função do tantão de coisa tretada que ele vê, como aquilo afeta, como é estressante, como mexe no psicológico, como muda a qualidade de vida, como muda a saúde. E, a gente tem que olhar isso, tem que olhar isso. É uma profissão nova, a gente não sabe ainda como contratar essas pessoas. Você precisa ser um tanto quanto pouco empático para não se identificar com isso. Tem que ser um pouco, talvez ali, psicopata nesse aspecto de falta de empatia. Meio como um médico que tem que manter uma certa distância do paciente, embora hoje isso esteja sendo revisto. Mas o meu ponto é, médico, cirurgião, não pode não querer ver sangue. Policial não pode não querer trocar tiro. Não tô dizendo que policial tem que dar a vida, tem que morrer. Não tô dizendo que médico, galera de saúde, que vai pronto-socorro, que também pega as emergências, que também vê cada coisa, tenha que se contaminar, se prejudicar pra salvar alguém. Bombeiro também tenha que se machucar. Não tô dizendo isso, mas eventualmente vai acontecer. Piloto de avião, comissário de bordo que fica pegando radiação, os raios de ultravioleta, aumenta uma série de riscos e a gente tem que cuidar. É fazer avião de chumbo? Não sei, talvez não decole, talvez tenha um interesse econômico, sempre tem. Não, é ser humano, a gente joga ali um dinheiro e resolve. Mais barato resolver com, entre aspas, força bruta, com vida humana, do que com tecnologia, com outra coisa. Então a gente tem que ter esses dois lados. Mas a gente não pode perigar de cair num extremo. Não, ninguém pode ser moderador. Não, a gente precisa de moderadores, tem que melhorar as condições psicológicas, as condições de trabalho, assistência, suporte, mas não é acabar com a profissão. Se inventou um tal de adicional de insalubridade como uma maneira de compensar esses riscos. Talvez não compense, para alguns outros vai compensar. A gente tem que entender que o mercado, ele é dinâmico. Aquilo que não vale a pena para você, vale a pena para outra pessoa. A gente acha que as coisas são estáticas e não são. Hoje, o motorista de Uber, praticamente 1/3 tá alugando o carro. Aluga na locadora por semana e a locadora compra o carro mais barato. Já comentei aqui, sei lá, o carro é 50 mil. A locadora paga 30, 35, tem benefício de imposto. Depois de 6 meses, 1 ano, vende esse carro por 35, 40, faz a sua grana, aluga. O motorista de Uber aluga esse carro, que é barato. O lucro da montadora diminui, as vendas aumentam, mas reduz a margem, porque tem o preço descontado. A coisa, ela vai se adaptando. Rappi, que era entrega de comida, já tava ali nos patinetes, que aliás, agora estão fazendo assinatura, para alegria talvez dos Faria Limers, porque você paga aquela taxa de desbloqueio e mais o quanto que você usa. O caso de patinete é uns R$3, bicicleta é R$1 a taxa de desbloqueio. Aí você paga R$15, não precisa mais pagar esse desbloqueio, só aquilo que você usar. Vai se adaptando. Rappi, né, que tava na comida, estreitou parceria com patinete, com locomoção. Agora tá oferecendo táxi, e é aquele servicinho, ele vai crescendo, vai virando um conglomerado. No final das contas, a conta, ela tem que se pagar. Peraí, não tem CPMF? Então vamos inventar aqui um imposto em cima dessas transações digitais de fintech, aquela transferência de dinheiro por aplicativo, não consigo pegar nos bancos, a galera tá reclamando, vamos pros aplicativos porque eu preciso fazer grana. Não vou entrar aqui no mérito se o imposto é justo ou não, isso aí é para a área de economia. Meu ponto aqui é só que ninguém gosta de pagar. Poucas são as vezes onde o nosso interesse como consumidor, ele vale. O que as empresas querem é ganhar dinheiro. E o que é honesto, porque são empresas, não são ONGs, não espero nada diferente disso. Aí nascem esses conglomerados. Magazine Luiza, virando fintech, vai oferecer conta digital para essa massa de desbancarizados. Vai querer morder o pedacinho dela. Você espia o que tá fazendo a Agência Nacional de Energia Elétrica em cima da geração de energia solar, mudando constantemente as regras do jogo. Visivelmente, não tá favorecendo o nosso lado. E nem é só uma coisa de Brasil, não. Isso tá acontecendo na Espanha. Estados Unidos tá melhor do que a gente nesse sentido, mas cadê as telhas de energia solar da SolarCity, do seu Elon Musk? Morreu. Não, vou me concentrar aqui nos meus carrinhos, depois eu vejo isso aí de telha solar. Às vezes pintam, sim, iniciativas bacanas. A questão interbancária, como tá propondo o Banco Central, de você é cliente de um banco, você vai poder usar os caixas de outro banco, né? Os caixas eletrônicos, compartilhando a infraestrutura. A Anatel vai ter empoderando o consumidor. Peraí, esse serviço que você tá experimentando tá ali numa qualidade D, então já que tá com uma baixa qualidade, eu vou deixar que você cancele sem pagar multa. Vou segurar a fidelidade aqui pra você. Isso deve começar a valer só a partir de 2021. Enfim. E falando de Brasil, o Chapa tá esquentando lá nos Estados
Estados Unidos. Não sei qual vai ser a moeda agora lá dos Estados Unidos. A Câmara dos Deputados aprovou o impeachment, agora tá indo pro Senado, mas isso vai ser decidido só ano que vem. Provavelmente não vai dar em nada, uma vez que o Trump tem maioria no Senado. Acho que não vai dar nada. Acho até que o Trump vai se reeleger. Acho que vai sair dessa até mais forte. Mas eu fico imaginando que se ele sair, né, se aí resolve a treta com a China, os embargos, as tarifações, ia ser no mínimo curioso. Porque aqui no Brasil, né, 5G por hora, nada. E avançando, foi aberta a consulta pública para regular o uso da inteligência artificial, né, definir uma política de uso da inteligência artificial. Parece uma bobeirinha, mas isso faz uma diferença. Pegaram os aeroportos e conseguiram enganar o reconhecimento facial dos aeroportos com máscara. Tudo bem que não é uma máscara fácil de você fazer, é algo para quem tem recursos, mas imagina, sequestrar uma determinada pessoa, coloca a máscara, você faz tudo com reconhecimento facial, praticamente, e aí você consegue fazer as coisas, uma coisa meio missão impossível. Tem solução para isso? Tem. O iPhone não conseguiram enganar. Face ID, o meio que é usado para validação, não conseguiram enganar, porque é mais preciso, tem um entendimento melhor do 3D, mas uma hora também vão conseguir. E a gente tá pronto para isso, tá pronto para essa realidade de biometria. DARPA, o programa militar americano, tá pesquisando maneiras de ler a mente sem contato, ler a mente à distância. Hoje você consegue ler o cérebro com eletrodos, estão querendo fazer isso à distância. Pode não dar em nada, não tem aqueles projetos de parapsicologia, Alien, whatever. Tanto os Estados Unidos quanto Rússia, União Soviética, na época da Guerra Fria, e não deu em nada, talvez isso aí também não dê em nada. Mas será que é por aí? O projeto em si, ele é menos audacioso. Ele quer só controlar o drone e como se você estivesse andando na velocidade do pensamento. Mas aí numa dessa que topa numa outra descoberta, e aí? Enfim, aquela treta da Fox que pode vender, não pode vender, canal pela internet voltou atrás de novo, agora pode vender, sabe, sei lá, até quando. PicPay liberou o saque para todo mundo nos bancos 24 horas, caixa eletrônico. São Paulo aprovou o teste de pagamento NFC nos ônibus, vai expandir para todas as demais linhas de ônibus. De Apple, o iFixit fez o teardown do Mac Pro e levou um 9 em 10. Destaque fica pro SSD, que ele é, entre aspas, proprietário, ele tem o T2 no SSD, o T2 cuida de toda essa parte de criptografia. Mac Pros que os vendidos em Estados Unidos, Canadá, são fabricados na terra do Trump, mas os demais, os da Europa, por exemplo, estão vindo da China. E esse SSD com T2, criptografia e tal, o Catalina, agora você tem 2 volumes, você tem um volume de dados e um volume de sistema que é somente para leitura. Isso para backup parece uma coisa simples, mas muda algumas coisinhas, tanto que só agora o SuperDuper, que faz um clone de HD, ficou totalmente compatível com o Catalina, antes tarde do que mais tarde ainda, mas ao tempo que a gente tem o Catalina, o tempo que demorou para ficar pronto. Tem muito trabalho, mudou lá a estrutura do Catalina, mas, né, que mais? Pixelmator Pro tá com um esquema de machine learning para aumentar a resolução da imagem, para você conseguir dar zoom e não ficar pixelado. Parece aquela coisa de cinema, né, que você vai dando zoom infinito, pega uma foto, vai dando zoom, 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 zoom. Um dia a gente chega lá. Tem gente que acha que não, mas um dia talvez a gente chegue lá. Photoshop para iPad. Agora você chegou o Select Subject, galera dos desafios de Apple Watch das conquistas. Ano passado a gente não teve desafio do ano novo. Esse ano a gente vai ter. Digo esse ano, mas ano que vem, né? Para 2020. Desafio para janeiro de 2020. De pragas para Mac. Teve um aumento considerável, segundo Malwarebytes, em 2019. Não são ameaças exatamente sérias, é muito ágil, é muita extensão de browser, um pouquinhozinho de MacKeeper. Ainda não é aquela praga, digamos, malvadona, mas tá mudando o cenário. E quando você tá infectado, não adianta VPN, não adianta proteção. Aliás, o Speed Test, versão beta, tá testando VPN gratuito. Deve pintar já na versão pública. Que, aliás, aparece na última aba uma recomendação agora de VPN. Jeitinho brasileiro, quer dizer, jeitinho japonês. Na fábrica da Foxconn, descobriram um esquema onde peças que estavam assim, não estavam boas para fazer um iPhone, digamos, oficial, eram desviadas, eram montados iPhones paralelos com essas peças e eram vendidos. Isso teria durado cerca de uns 3 anos e arrecadado coisa de 40 milhões de Trumps. Para finalizar, deixa eu registrar mais umas coisinhas. Tem mais coisa para falar, mas amanhã, sexta-feira, eu falar de Facebook, falar de redes sociais. Vamos deixar para sexta-feira. Saiu uma patente da Apple de reconhecimento de digital debaixo da tela, porém não é um reconhecimento ultrassônico, é através de imagem, reconhecimento de imagem. Hoje o Touch ID que a gente usa, ele é capacitivo
capacitivo, não é ultrassônico, é capacitivo. Ultrassônico é o que tá na Samsung debaixo da tela. O MacBook Pro 16 polegadas, ele usa o Touch ID, já o reconhecimento de imagem. É um leitor óptico, não é um leitor capacitivo como nos outros modelos. Pode ser que tenha alguma coisa respingando aí no iPhone, embora o cenário mais provável pro iPhone, em função do fabricante que fornece o Touch ID para a Apple, tá na parceria com a Qualcomm no leitor debaixo da tela ultrassônico. Então talvez pro iPhone faça mais sentido ultrassônico hoje. Foi feito um aplicativo para iOS, um player de música com um look de iPod clássico, com um click wheel, totalmente vintage pros dias de hoje. Bacana que você vê essa coisa de toque, né? O click wheel já é um quesinho de tela sensível ao toque. Obviamente a Apple falou, não, você tá copiando aqui, não, o iPod é meu, vetou o aplicativo. Ah, e deixa eu lembrar aqui que o Pro Display XDR é um monitor, entre aspas, comum, é um monitor padrão. Então você pode conectar, não é só para Mac Pro não, você pode conectar o seu MacBook, você pode conectar o seu MacBook Pro, até iPad você pode conectar que vai funcionar. E por último, Microsoft falou, então, vocês estão fazendo uma confusão com esse negócio de Xbox Series X. Vamos fazer o seguinte, chamar só de Xbox. Na verdade, esse já parecia ser o plano original. O Series X é tipo o ano, tipo 2018, 2019. Não faz mais parte do nome oficialmente, não é mais Xbox One, simplesmente Xbox. E você teria outros modelos. Essa tal Series X seria a versão mais top. De repente ali uma versão cloud, nos moldes de um Stadia. O Series X, olhando as especificações, basicamente ele é um PC. E assim, torcendo que você não tome muito spoiler de Guerra nas Estrelas, vou ficando por aqui. Mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, sexta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.